5 curiosidades sobre Karl Marx, que talvez você não sabia. Número 1. Foi sustentado pela herança de sua esposa e por seu amigo Friedrich Engels. Número 2. Teve 7 filhos, dos quais 2 morreram de fome. Apesar de ser doutor em filosofia, escolheu a propaganda da causa ideológica, a qual depois seria chamada de socialismo. Sua principal obra foi O Capital, livro dividido em 3 partes. No entanto, a última parte, o terceiro livro, foi escrito por Engels e não por Marx. E por último, para Marx, o caminho natural do mundo seria o comunismo. No entanto, ele nunca explicou como de fato isso iria acontecer, sempre deixou vago em suas obras.